Não me vejo sozinho, isso é insano. Sou capaz de me ver no mano a mano. Hoje estreamos mais uma vez um novo formato do Beco com Saídas. Este novo formato que é um mano a mano, ou neste caso um mano a mana, que estou aqui com a Laura Veríssimo, sou o Nuno Almeida e Sousa, e estamos apenas aqui os dois, num modo mais de diálogo direto um com o outro. E escolhemos aqui um tema para conversarmos os dois, e que se relaciona talvez um pouco, até eventualmente bastante, com o episódio que falámos do viver no futuro, mas num ângulo que não explorámos nesse episódio, não explorámos muito, que é a ideia do empreendedorismo. E, o empreendedorismo, pelo menos para mim, Laura, estava a pensar aqui um bocadinho antes de hoje gravarmos, que eu associo assim mais no sentido lato, abrangente, este conceito, que é empreendedorismo, é criar novidade, tomar a iniciativa para a mudança e até enfim, naquilo que eu também conheço melhor em termos profissionais, como psicoterapeuta, até associo muito o momento de entrada, a marcação da consulta, como um ato de empreendedorismo, não é? De um cliente ou paciente, não é? Ele está, por esse ato simbólico, mas também concreto, a iniciar um processo de mudança, portanto, a ser empreendedor ou empreendedora na sua vida. As pessoas vêm fazer psicoterapia porque querem mudar à partida qualquer coisa nas suas vidas, querem pelo menos se conhecerem melhor face a um problema que trazem, têm esperança de modificarem para melhor realmente aquilo que estão a viver, pelo menos no sentido de maior bem-estar psicológico. E que tu acabas por então ver isto mais de um ponto de vista até psicológico e de mudança pessoal. Eu se calhar aqui estou mais com o Coimbra de Matos, que gosta da ideia mais do revolucionar, é preciso revolucionar, que também remete também para esta ideia de que é preciso esta transformação, não é? Ele até dizia que não basta a revolta, não basta a indignação, é preciso este processo de transformação para que exista de facto uma mudança e algo a construir-se em direção ao futuro. Eu penso que gosto mais da utilização destes conceitos, destas ideias, porque lá está, mas isto tem a ver se calhar com um preconceito meu de que o empreendedorismo eu associo muito a esta lógica, mas que hoje em dia está muito presente, não é, no mundo do trabalho. E quando digo preconceito também porque se calhar eu não tenho algumas reservas relativamente a esta ideia, a esta concepção de trabalho, não é? Porque eu penso que associamos muito a ideia de empreendedorismo a esta possibilidade da novidade, ou seja, quase como se é algo, permite às pessoas este lado mais criativo que se calhar não encontram espaço dentro das instituições já existentes, seja empresas, seja organizações, instituições do Estado, ou enfim. Então talvez o empreendedorismo dá essa possibilidade às pessoas, ou elas encontram aí uma forma portanto, de pôr em prática esses processos criativos e de apresentar algo novo. Estava-me a fazer sentido, sim, muito nessa concepção que estavas a falar de como é que é o
o trabalho atualmente, em que parece que o trabalho já não é tão garantido como noutros tempos, não é? Pelo menos subjetivamente as pessoas já não têm tanto a ideia de um emprego para a vida, não é? Sim. E, então parece que têm que ser empreendedoras também porque perderam qualquer coisa, não é? De segurança social, não na segurança social do Estado, mas sim a segurança social da relação com os outros, em que os modelos atuais de trabalho parece que levam a que as pessoas se sintam mais sozinhas a ter que criar sua identidade profissional, a sua segurança económica. Já não se pode confiar tanto assim na ideia de que na relação com os outros há uma estrutura mais garantida, mais segura. Pois, penso que sim, que vivemos tempos em que há muito este estímulo, pelo menos no domínio do trabalho, de que as pessoas têm que se desenrascar mais sozinhas, não é? E que isto traz também qualquer coisa de angustiante, sim, a angústia de um isolamento, sentirem-se mais sozinhas face a ter que lidar com essa área do trabalho, e que parece que ser bem-sucedido é ser empreendedor, quase necessariamente assim, quando não é necessariamente assim também, Sim, não é? exato. Não. Mas que se calhar culturalmente, nos tempos que correm, as pessoas são um bocado convidadas a ter que pensar dessa maneira devido à insegurança que vivem nos seus trabalhos. Isso. É uma obrigação ser empreendedor ou se é um desejo? Pois, sim, sim. Sim, e até que ponto é que o empreendedorismo não poderia acontecer dentro, por exemplo, sei lá, mas lá está, dentro das próprias instituições do Estado. Porque é que não há espaço para as pessoas serem mais criativas, para terem, não é? Para haver uma maior canalização disso que é tão valioso, não é? Que é a possibilidade de criar coisas novas e que são importantes e úteis para a população. E onde as pessoas ao mesmo tempo se sintam realizadas nas suas profissões. Acho que depois também, quem diz as instituições do Estado, diz também, enfim, público-privadas e por aí fora, ou empresas já existentes, mas porque por dentro as coisas às vezes parecem estar tão cristalizadas e é por aqui e não há esse espaço para as pessoas poderem ter uma maior liberdade de criar e de trazer coisas novas aí por dentro, não é? Não é? Que é diferente realmente daquilo que estávamos até a falar um bocadinho em alguns aspectos mais sofridos do contexto profissional, não é? Dos nossos tempos modernos, capitalistas, não é? Que é a pessoa ter que, vou ter que avançar aí com uma coisa qualquer, vender um produto qualquer, um serviço qualquer por conta própria, porque senão não tenho dinheiro no final do mês, não é? E então e ter que fazer isso isoladamente, e como isso é difícil, ou pode ser difícil para muitas pessoas, portanto, estão a lidar com a angústia do isolamento, de sentirem-se desamparadas, menos ligadas aos outros, de modo de entreajuda também, de cooperação, mas que no plano psicoterapêutico há desde logo ali uma cooperação. Não, estou aqui consigo, não é? E a mudança é também feita a dois, porque é uma das coisas que eu também vou pensando na psicoterapia, que a mudança é mesmo feita a dois, não é apenas o paciente que muda, é o terapeuta que vai mudando também ali na relação com o paciente ou cliente, como quisermos chamar, não é? E é aí que a dita magia acontece, quando a mudança é mesmo feita a dois. O terapeuta também parece que tem que mudar qualquer coisa para que a mudança no paciente-cliente aconteça. Porque se o terapeuta estiver lá muito rígido, não é? Fechado à sua própria mudança na relação com aquela pessoa, torna-se mais difícil que o cliente mude. Pode mudar, mas é por outras relações onde esses processos de mudança estão a acontecer, mas não tanto ali. Não está a ser beneficiário dessa dança de mudança, de novidade que acontece enquanto laboratório, uma espécie de laboratório na relação ali a dois terapêutica, não é? Sim, acho muito interessante essa forma de ver o processo e sim, sem dúvida que é a própria relação, bom, eu não sei se isto foi dito talvez até tenha sido porque ele fala muito da questão da relação, o próprio Coimbra de Matos,
mas como o catalisador, não é? Como a Sim, relação é o é a que relação, pois. permite. Eu gosto muito da ideia de catalisador, porque Sim, sim, sim. é a ideia de duas peças que é preciso que estejam juntas, ou que haja algo que as junte para que Sim, algo novo surja, não é? sim. E, sim, estava a pensar, por exemplo, alguém que é muito inibido, muito fechado na relação terapêutica, não é? Um paciente ou um cliente que está nesse modo. Isso está a estimular que eu, enquanto terapeuta, esteja pelo menos um pouco mais aberto, que introduza na relação terapêutica, se for esse também a mudança que o cliente quer, não é? O cliente pode estar muito bem inibido. Eu estou bem assim, portanto não quero mudar isso, não é? Mas se ele estiver a sofrer pelo facto de ser inibido, eu tenho que dar, ou é importante que eu esteja ali, a contribuir para isso, dando o exemplo. Então, pela descontração, por introduzir na relação terapêutica a desinibição progressiva, não é? De modo a que ele leve isso para o mundo, que ele esteja ali a treinar comigo isso. Agora, se eu estiver lá muito inibido com ele, dois inibidos, não é? Forçam Não comigo. saímos dali. Nada feito. O paciente ou o cliente, pronto, isto também, olha, isto dava também um episódio, mas a pessoa, o cliente também faz o terapeuta, não é? O cliente também faz, Sim. porque é isso, cada novo caso é um desafio, é desafiante para nós, cada novo caso vai pedir-nos essa flexibilidade, essa capacidade de perceber o que é que aquela pessoa precisa de mim, o que é que ela precisa que eu seja ali. Sim. Além da questão dos sintomas e de coisas assim mais concretas que nós avaliamos, obviamente, mas aquela pessoa que é única, trazer isso e o Yalom fala nisso do aqui e do agora, às vezes até explicar isso ou trazer um pouco aquilo que está a acontecer naquele momento, do porquê de ser necessário também, se calhar, ter esta postura, não é? Porque Isso. É dizer, eu sinto que precisa que eu esteja aqui um bocadinho mais estável, não é? Porque a sua vida já é tão instável que precisa que eu esteja aqui estável consigo, não é? Precisa que seja um porto seguro no meio de tanta insegurança que se passa na sua vida. E depois dar clareza ao próprio processo da relação, não é? Tornar isso claro. Isso também sinto que ajuda muito, sim, Laura, que é poder clarificar o modo como estamos nos a relacionar, neste caso com o cliente, paciente, não é? Acho que acabámos por apanhar aqui vários prismas e agora nesta parte final acho que já estávamos aqui até já a entrar em outros campos, mas é bom que isso aconteça, não é? Acho que é importante. Sim, relacionados aqui nesta parte final, sinto muito com a ideia de que também o terapeuta, não é? Precisa muitas vezes de ser empreendedor na relação terapêutica, não é? Empreendedor no sentido de fazer a sua própria mudança ali na relação, no sentido daquilo que é necessário. Mas também estimular, claro, simultaneamente, que o paciente, o cliente, também possa ter a abertura de fazer mudanças com o próprio terapeuta, que haja esse espaço de abertura, que não seja só o terapeuta a experimentar coisas novas ali, não é? Mas que o convite pode ser feito também através do exemplo. Olha, eu faço aqui esta mudança consigo. Já reparou que eu estou um bocado diferente há umas sessões para cá, não é? Estou a tentar modificar-me aqui consigo para seu benefício, não é? Sinto que precisa que eu tenha feito esta mudança. Pediu-me para eu ser mais descontraído. Eu estou a ser, porque parece que precisa disso na sua vida, não é? Sentiu que eu estou a fazê-lo, não é? Mas que ele próprio também pode experimentar coisas novas na relação com o terapeuta se lhe forem úteis enquanto treino relacional para o mundo, não é? As redes sociais é um tema que já tínhamos falado aqui há tempos, como algo sobre o qual gostaríamos de partilhar alguma das nossas opiniões pessoais e profissionais.
As redes sociais, nem a propósito, ainda no último episódio, neste caso à desgarrada, falámos dos formatos de terapia, não é? E um deles era a terapia online ou à distância. E embora não seja uma rede social, estamos a falar de um puro canal de comunicação, neste caso digital, mas não deixa de estar inserido neste mundo que nos acompanha há muito pouco tempo, mas que parece já há uma eternidade, não é? Ou seja, já ninguém se lembra É verdade. de que vivemos um dia sem a possibilidade de ligarmos o computador e falarmos através do ecrã, de termos uma aplicação, de termos um telemóvel deste chamado smartphone, onde temos inúmeras aplicações, entre as quais as chamadas redes sociais. Portanto, isto é uma coisa que, não sei, a internet, as redes sociais, e se calhar fiz aqui um salto enorme, mas as pessoas entendem o que eu quero dizer. É uma mudança no comportamento humano que poderia se comparar sei lá, à eletricidade ou o telefone. Portanto, é algo que realmente veio para ficar e de forma bastante presente, não é? E de facto, as redes sociais, houve aqui como que uma revolução do ponto de vista do que significa em termos de relações, das relações interpessoais, das relações humanas, da forma como comunicamos e da exposição também que muitas vezes exige, embora obviamente as redes sociais, nós estamos a falar aqui de uma forma mais ampla, não necessariamente aquelas redes sociais com o feed, não é? Temos lá no WhatsApp ou noutras por mensagem, mas que introduz esta característica que falavas deste imediatismo e que se liga àquela sensação que também já falámos em um episódio anterior, que muitas vezes as pessoas nos falam de que estão a perder alguma coisa, que não estão a fazer o suficiente. A questão da comparação, de estarmos constantemente expostos ao estímulo, neste caso daquilo que é apenas e só a parte melhor das pessoas, que não deixa de ser real, mas é só uma parte, como estávamos a dizer. Sim. Disforma um bocadinho, eu aqui utilizo a palavra de propósito para contradizer, disforma um bocadinho aquilo que é a realidade na sua totalidade, naquilo que é a realidade como um pacote todo. E se as pessoas, como estavas a dizer, estão a viver um período mais delicado na sua vivência emocional, facilmente se podem iludir e pensar que aquilo que veem nas redes sociais é só aquilo que é a realidade. Isso não é verdade. Sim, porque lá está, porque o significado que é atribuído é de que é algo que eu estou a falhar, é algo que eu não tenho, ou que eu não consigo ser, ou que eu não sou. Não é, ou seja, a interpretação que é feita não vai no sentido de mais de algo de todo, de tentar ver o quadro todo, não é? Do que é que aquilo significa efetivamente, inclusive ou seja, uma pessoa estar insatisfeita com alguma coisa na sua vida não é necessariamente mau, ou seja, nós também temos que mover em algum sentido, por vezes já também percebermos, ok, eu estou aqui neste lugar, seja sobre que questão for, mas eu quero chegar ali, tudo bem, mas há um caminho que tem que ser feito e é importante nós respeitarmos esse tempo que nós precisamos para fazer esse caminho e que está sempre dependente de várias condicionantes, enfim. Só que a exposição a isto de forma continuada
todos os dias. Como tu dizias, está ali, está aqui ao meu lado. É quase isto do telemóvel, até porque a questão do computador eu acho que se tornou e está a se tornar cada vez mais secundária. Isto do telemóvel é quase uma extensão do nosso corpo. E da nossa mente. É isso, tu levantas-te e não sei, mas aquela sensação quase de às vezes estás a andar pela casa e tu não andas pela casa sem ter o telemóvel ao pé de ti. Eu estou a dizer isto porque isto acontece-me. Sim. A sensação de eu estar a fazer alguma coisa, onde é que está o meu telemóvel? A mim também tem. Se alguém me liga, se alguém manda uma mensagem, se há alguma coisa que eu perdi, que se passou e que não vi. E claro, esta exposição de forma permanente, eu peço desculpa, não sei se está a ouvir, mas estão aqui obras aqui ao lado, se calhar vai estar aqui. Sim, estou a ouvir qualquer coisa, mas é muito baixo, não interrompe, não perturba. Mas este tipo de informação e de exposição de forma permanente, e havendo esta interpretação muito imediata, que é preciso que a pessoa de facto tenha uma força, não sei se força é a palavra, mas uma capacidade de se distanciar das emoções e dos sentimentos que isto gera, não é? De conseguir fazer uma interpretação, ou seja, lá está, racionalizar ou conseguir fazer uma compreensão disto tudo que não a faça sucumbir a esta ideia de que ela é que está em falta, ela é que não faz, ela é que já devia estar num sítio onde não está. Enfim, mas fazer uma gestão mais saudável desta relação com as redes sociais. Isso é um ponto muito importante e acho que essa é a mesma questão que nos deve assolar, porque como estávamos a falar logo ao início desta nossa conversa, embora parecendo que as tecnologias como os computadores e os smartphones estejam há muito tempo connosco, elas estão há muito pouco tempo connosco. E eu diria que se calhar estamos a entrar numa segunda geração, ou estaremos numa segunda geração de pessoas que vivem com os smartphones, diria. E dessa forma é completamente impossível para nós fazer uma análise correta daquilo que é a melhor relação ou a relação desejável que se deve ter com este tipo de tecnologia, porque nós estamos sobre o assunto, não é? Sobre brasas, nesse sentido, a viver com isto todos os dias, e o que é certo é que, como estavas a dizer há bocado, traz-nos muitas vantagens visíveis, não é? A possibilidade de eu marcar uma reunião ou falar com alguém por causa de trabalho, ou falar a alguém alguém da minha família, para lhe dizer, olha, podes ir buscar os miúdos, ou o que é que precisas que eu compro no supermercado, todas essas coisas que nós fazemos no dia a dia, e a possibilidade de eu comunicar com alguém, esse alguém que eu realmente preciso de ouvir nessa altura, é muito importante. E isto veio facilitar muito. Mesmo para as pessoas e falando de saúde mental, para as pessoas que estavam mais isoladas, elas com as redes sociais e nomeadamente com os telemóveis, passaram a poder conviver com pessoas com as quais de outra forma era impossível, pela distância, não é? Com as quais só via uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Eu próprio, na minha experiência pessoal, vivendo no estrangeiro, se não fossem as redes sociais e se não fosse acima de tudo o telefone, vá lá, ou esta forma de utilizar o telefone de forma tão prática e tão imediata, lá está, neste caso é uma vantagem, seria, claro, gerações e gerações antes de mim adaptaram-se e conseguiram umas sobreviver, outras com grande qualidade de vida, e isso deixou de ser questão. O que é certo é que, lá está, quando a gente tem as coisas à volta e percepciona uma utilidade nelas, lá está,
valorizamos a questão e há que também falar aspectos positivos disto tudo. Claro. Eu penso que sobre esta questão de que regras ou que quisermos, eu penso que é importante, ainda assim, cada pessoa deve ver o que é que se ajusta a si, mas procurar colocar alguns limites no uso destas plataformas, em termos de tempo diário, em termos de tempo de descanso, ok, neste tempo eu vou tentar reduzir apenas ao que é necessário para manter um contacto com pessoas significativas. No que diz respeito ao trabalho, eu acho que isto, aqui em Portugal, houve a introdução de portanto, enfim, no fundo passou a ser a questão de a partir do momento que não estás em horário de trabalho, porque isto, enfim, apesar de ter havido a introdução desta medida, ou seja, para não haver, para ser respeitado o tempo de descanso dos trabalhadores, isto está previsto agora, do ponto de vista, não sei se é da lei do trabalho, não sei especificamente. Eu penso que sim. Deve ser da lei do trabalho. Mas sabemos que isso ainda assim não é completamente respeitado. Eu sei de pessoas que iniciam um trabalho e imediatamente são incluídas no grupo de WhatsApp da equipa, da empresa, o que seja. Isto, ou seja, é o teu. Lá está. Mesmo que estejas em tempo de descanso, estão mensagens a entrar. E por mais que tu queiras colocar-te um limite e pronto, e pensas tu no meu horário de descanso, não tenho obrigatoriedade de dar resposta, não dou. Mas aquilo gera não tem como não gerar alguma ansiedade, ver que o grupo as pessoas estão a falar, às tantas está a haver pedidos. Percebo. O ter o telefone sempre à disposição e com ele todas as aplicações, redes sociais, etc., faz com que seja um amigo, se quisermos pôr em prática uma ideia que tivemos, se queremos ser empreendedores. Há tempos falava-se de empreendedorismo. Empreendedores no dia-a-dia, não é? Eu vou organizar a minha agenda, deixa-me cá ligar aqui para a pessoa X, Y e Z para organizar um horário para a semana. Pronto, isto é um exemplo daquilo que o telefone, o smartphone pode ajudar em termos de rapidez e de facilidade de logística, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, do lado negativo, naqueles momentos em que não estamos tão inspirados, eu diria assim, ou não estaremos tão equilibrados emocionalmente, a consulta da mensagem, deixa-me lá ir ao WhatsApp ver o que é que há lá, deixa-me ir a fazer um scroll no Facebook ou no Instagram para ver o que é que se passa de novo. Portanto, isto pode começar a preencher estes momentos que antigamente eram momentos em que se calhar íamos dar uma volta, se calhar fechávamos os olhos 5 minutos, se calhar líamos um artigo ou um texto qualquer, se calhar íamos tomar um banho, um duche, seja o que for. Se calhar a fronteira está um bocadinho aí, não é? Quando sentimos que, em vez de nós estarmos a fazer uso destas aplicações, são elas que estão a fazer uso de nós. Lá está, como tu dizias, ou mesmo pegando no exemplo da montanha no Cazaquistão, tu lá estás, se estiveres lá presencialmente, lá fisicamente, é isso, é o cheiro, a audição, é uma visão 360 sobre, embora isso também já seja possível no virtual, mas há toda uma vivência da experiência em subtilidades e detalhes. Até a nível de... Os pés.
com os pés naquele chão. Quer dizer, ou seja, tem toda essa questão dos estímulos, da informação a que absorvemos e que podemos experienciar nesse meio, para não falar do facto de estar a interagir com a própria cultura e com tudo o que faz parte de estar lá fisicamente, mas também acho que uma, para mim, das maiores limitações é não nos apercebermos, por vezes, o quão isolados isto também nos coloca, não é? O quão isolados, ou seja, obviamente estamos em contacto, há a comunicação, a relação também é possível pelo online, pelas redes e tudo mais, e às vezes até pode potencializar, às vezes simplesmente pelos teus interesses, porque, sei lá, nas redes sociais ou nas plataformas onde estás, podes encontrar, conhecer pessoas com os mesmos interesses, de repente... No nosso caso, por exemplo, no nosso caso fazemos este programa e falamos sobre o medida, mas lá está, estás a ver? Porque, por exemplo, aqui a verdade é que tudo isto vem no caso, mais do meio académico, não é? Primeiro porque por via do Nuno, é o Nuno, o Pedro, e depois o Pedro chega a ti e pronto. Mas ao fim e ao cabo, os quatro, por questões dos nossos trabalhos e de nos conhecermos pelos os nossos percursos académicos. Claro. Que já tinha acontecido essencialmente fisicamente, e até digo mais relativamente a isso. Por exemplo, eu para mim, por exemplo, a relação que eu criei com estes amigos por via de uma formação que eu estava a fazer dentro da psicologia, da psicoterapia, foi de tal forma significativa que, passado alguns anos, nós voltamos a encontrar e criamos este projeto, não é? Sim. E como é que as pessoas lidam, não é? Com a divergência, com perspectivas de pensar distintas. Sem dúvida, é um tema muito interessante. Eu diria que ele está presente quase as 24 horas dos nossos dias, não é? Como falaste, lidar com as diferenças, encontramos essa questão a nível micro, nas nossas relações. E eu sou um homem casado, vivo com a minha mulher e com os meus 2 filhos. E pronto, e claro que os dias são todos diferentes, temos fases boas, fases menos boas, as diferenças são muitas vezes mais evidenciadas, e aí se calhar podemos nos dar bem na nossa diferença, mas outras vezes a nossa diferença é fonte também de algumas divergências e de alguns atritos, o que é normal numa vida a dois. E pronto, e também a nível macro, se quiseres, eu tenho a particularidade de ter vindo portanto, já vivo no estrangeiro, vivi antes na Dinamarca, agora na Áustria. Portanto, isto vai para cerca de 8 anos. E tem sido difícil em bastante fase, em algumas fases, diria, desta jornada. E diria logo a começar pela língua, não é? Quando vamos para fora, existe uma diferença logo, que é como é que vamos comunicar com os outros, embora nos consigamos entender, porque todos mais ou menos se comportam de forma parecida, pelo menos de forma aparente. Se quisermos aprofundar um bocadinho melhor as relações, e estou a falar de arranjarmos um círculo de amigos, de arranjarmos um trabalho, de irmos a eventos culturais, de entretenimento, a própria vida diária, cotidiana, e realizar tarefas banais, como ir às compras, etc. Portanto, se quisermos ir um bocadinho mais longe na integração, que é isso que pretende, quando se assume este desafio de viver fora, temos que trabalhar a língua, não é? E isso é um grande
tem sido um grande desafio. Eu, no meu caso, tenho que aprender o alemão e pronto, é uma língua difícil. Já trabalhei muito em inglês. É. Pois, há aquela expressão, agora, enfim, não é para a Áustria, mas em Roma ser romano, não é? Portanto, aí tens que ser um bocadinho também austríaco para poderes integrar. Continuas a ser português, mas tem que haver ali qualquer coisa de ligação também com a cultura austríaca, porque senão não há essa enfim, os benefícios dessa ligação, ficas mais... Pois, estava aqui a pensar também no domínio enfim, agora mais clínico da saúde mental, não é? Uhum. Como é que as pessoas vão lidando com a diferença, não é? Aquilo que também me vou apercebendo, aquelas que acolhem melhor a diferença, não é? Acolhem e que gostam da diferença, não é? Que procuram também, têm curiosidade de explorar o novo, a novidade, não é? Mas não de uma maneira impulsiva, mas sim de uma maneira aprofundada, quererem explorar novas dimensões da vida e da relação com os outros. Pois, essas parecem-me ser assim aquelas que se aproximam mais dos critérios que vamos definindo, os psicólogos, os profissionais de saúde mental, os critérios para aquilo que consideramos a saúde mental, não é? Que é estar num modo mais de bem-estar psicológico, mas que parece que isso está muito ligado a uma abertura e boa ligação com os outros, ou seja, com aquilo que é diferente. O outro é, logo à partida, um qualquer outro, um diferente de mim, não é? Certo. E se eu tenho uma tendência, uma predisposição a ficar muito tenso face à diferença, dificilmente, ou quase, ou diria mesmo inevitavelmente, eu não poderei ter um grande bem-estar psicológico, porque somos seres relacionais e, portanto, logo aí haverá um sofrimento. Eu não consigo estar bem com os outros. Não é? Certo. E se não conseguir estar bem com os outros, pois... não se torna viável poder ter saúde mental. Então parece que muitas vezes o nosso trabalho passa por ir mostrando também intersubjetividade, mesmo na relação terapêutica, não é? Ou seja, que o psicólogo ou o psicoterapeuta ou o psicólogo do desporto, não é? Que tu trabalhas também na área da psicologia do desporto, vai marcando pelas suas intervenções, por aquilo que diz, qualquer coisa também que é novo, não é apenas ecoar aquilo que outra pessoa diz, não é apenas só concordância, é qualquer coisa que traz de novidade para a relação, mas ainda assim que essa novidade se possa interligar harmoniosamente, que não seja conflituosa, que seja para promover a abertura e não para promover um julgamento ou um ataque, que isso não seja sentido dessa maneira, não é? Bom, a questão das diferenças, eu diria que tem qualquer coisa como tudo o que é interessante na vida, diria eu, tem qualquer coisa de paradoxal. Ou seja, tu, ao mesmo tempo que queres encontrar nas outras pessoas algo que também é teu e algo com o qual te identifiques, depois te faz identificar também com a pessoa, necessariamente. Ao mesmo tempo, é precisamente na diferença, no novo, que tu cresces, não é? Que tu aprendes, que tu passas a ver determinado assunto sob outro ponto de vista e quiçá muito mais válido e interessante. Mas ao mesmo tempo, portanto, lá está, e continuando a ideia do paradoxo, tu procuras identificação, ou nós procuramos identificação, e então tendemos a protegermos-nos, e é por isso que muitas vezes falamos daquilo falamos muito do eu, não é? Olha, comigo é assim, olha, eu gosto disto, eu não gosto daquilo, mas
esta procura da identificação faz-nos muitas vezes, de forma desnecessária e não produtiva, faz-nos muitas vezes afastar-nos daquilo que é diferente e da procura daquilo que é diferente como uma forma de melhorarmos, seja em que assunto for. Parece, não é? Cria-nos a sensação de que, olha, por aqui se calhar eu vou ser aceite, vão-me aceitar, porque se a outra pessoa tem isto, bom, não me vai criticar, não me vai julgar. Então, que parece que é sentido por muitas pessoas, e cá está, eu estou a dizer que também eu sinto isso bastantes vezes, que é haver qualquer coisa que seja semelhante, há uma sensação confortável de que nisto parece que há uma garantia maior de aceitação num grupo, não é? Eu faço parte do grupo, penso como vocês, não é? A ideia do partido quase, ou do clube de futebol, não é? Há ali uma semelhança que une. E que transmite, lá está a segurança, não é? Transmite segurança, como tu estavas a dizer, segurança de aceitação, de sentimento de pertença, de acolhimento também. Exatamente. E que agora lembrei-me disso a propósito, enfim, de um exemplo que o professor Coimbra de Matos deu nesse documentário, um exemplo engraçado, que ele também chegou a dar nas aulas, curiosamente, que quando viu o documentário, o professor também diz isto nas aulas. Achei giro. Que ele estava num congresso de psicanalistas e estava a achar aquilo muito entediante. Epá, as mesmas coisas, já sei isto, que aborrecimento, não é? E depois, ele ali numa pausa para o café, foi ali dar uma volta e encontrou um congresso de cabeleireiros. E disse, olha, aqui é aqui que eu vou ficar, aqui nas pausas do congresso de psicanalistas. E achou aquilo muito divertido, pessoas a falarem de arte e de outras coisas muito diferentes. Ainda por cima, havia lá cabeleireiras muito giras, dizia ele. Bastante mais giras do que as psicanalistas que estavam no congresso de psicanálise. Então, ele a falar sobre isto, mas ao mesmo tempo a dizer que quando voltava para o congresso lá da psicanálise, que ele depois, de alguma maneira, foi criticado por não fazer lá as pausas para o café com eles. Portanto, ele ao viver a diferença, ir à procura da diferença, pode ser julgado também por isso, não é? Como às vezes também isto pode-nos acontecer. Sem dúvida. A propósito de uma relação terapêutica que pode acontecer com qualquer um de nós, muitos pacientes ou muitos clientes têm a expectativa, que muitas vezes é compreensível, que nós estejamos do seu lado, naquilo que são as suas opiniões, naquilo que é da forma como experienciam ou valorizam determinada situação. E o que nós, até de um ponto de vista pedagógico para o público geral, que nos ouve e vê, eu penso que uma das nossas principais ou um dos nossos principais desafios como nesta profissão é precisamente treinar uma certa competência que nos permita ouvir o outro por forma a não nos colocarmos imediatamente do seu lado, do ponto de vista emotivo, do ponto de vista de valorização das questões, mas também não nos pormos contra, do lado do contra. Não, é uma das nossas principais competências deverá ser, precisamente, o conseguirmos explorar um determinado assunto de uma forma acolhedora, de uma forma segura, de uma forma em que a aceitação esteja presente, mas é uma aceitação da partilha, não é? Do discurso, uma aceitação daquilo que é o mundo interior das pessoas, daquilo que são as suas diferenças, lá está. Não tem a ver com pormos de um lado, no sentido de eu defendo as mesmas coisas assim, você tem razão, tem toda a razão, vamos embora. Não, é mais
é criar um espaço privilegiado, e quando digo espaço não tem que ser necessariamente o consultório, estou a dizer um espaço mental, um espaço no tempo, um espaço privilegiado em que a pessoa pode, longe das reações, se calhar, infelizmente habituais do julgamento, longe dessa situação, possa ser ouvida e possa ser acolhida. Podemos existir a sentir e a pensar outras coisas. Parece que até podemos ser quase que eliminados, não é? Eliminados no limite, não é? De que não temos direito a existir se não for em concordância. Só um parênteses, Nuno. Precisamente, se imediatamente concordamos com algo, sim. Pode-se até estar a passar por cima da oportunidade de procurarmos saídas diferentes. Também. E mais frutíferas. Sim, mas sim, fechamos logo a coisa, não é? Fica logo ali a coisa fechada. Também concordo, ok. Então não há mais nada para pensar. Exato. Não há outras perspectivas, exato, que possamos averiguar. Portanto, sim, mas no aceitar, ou validar, não é? Aquilo que o outro está a sentir, que é a experiência dele ou dela, isso abre condições para algo que surge de seguida, não é? Ou que pode surgir de seguida. O Rogers falava da tendência atualizante, não é? Do organismo, da pessoa, neste caso, o ser humano, sim, quando está em relações de aceitação mais incondicional. Então a pessoa desenvolve-se. Então ele falava, sim, desse paradoxo, que é quando há aceitação que a pessoa muda. Que é uma espécie de um paradoxo, não é? Mas que sim, aparentemente é um paradoxo. Porque as pessoas, muitas vezes, na palavra aceitação, parece que leem o significado de concordar. Aceitar não é concordar. É diferente. É um pouco... um pouco, ou se calhar até é mesmo isso, quando o Maslow tinha aquela pirâmide das necessidades, sim. As necessidades de comida, proteção, etc. E depois lá em cima da pirâmide estava a questão da aceitação, não é? Sim. E a aceitação também transmite essa boa segurança, não a segurança que falávamos ao início, que é uma segurança protecionista, em que não permite às pessoas expandirem-se e voarem, se quisermos, mas é uma segurança que resulta do facto de nos sentirmos aceitos, não é? De sentirmos que temos espaço para nos expressarmos. Isso se calhar provavelmente deverá explicar depois o facto das pessoas sentindo-se assim, de estarem depois prontas para se desenvolverem, ir à procura daquilo que são as suas vontades, daquilo que são os seus sonhos, daquilo que são expandirem os seus gostos, etc. Sim. Pois, sim, a aceitação passa por esse modo de não julgamento, não é? Não julgamento do outro, de compreender como é que a outra pessoa vive lá nos seus sapatos, não é? E não como eu viveria se estivesse nos sapatos dela. Isso já é um julgamento. Não é? Isso já não é estar num modo compreensivo de querer conhecer aquela pessoa tal como ela vive. Sociais e acabo sempre por ser confrontado com várias solicitações para aderirmos a serviços que nós às vezes nem conhecemos bem, hipnose de vidas passadas, terapias holísticas, de desenvolvimento pessoal, terapias. Nós percebemos muitas vezes que não há ali técnicos de saúde mental. Se calhar vou ser um pouco polémico, mas não há técnicos de saúde mental, não há psicólogos ali. Portanto, são pessoas, por vezes, que se intitulam como técnicos de saúde mental, mas, por vezes, a melhor forma de ajudar os outros, se calhar, às vezes está sossegado.
porque as pessoas necessitam, e há pessoas muito fragilizadas, muito vulneráveis, e depois surgem algumas pessoas que mexem no ponto mais frágil daquela pessoa para dizer que lhe vai ajudar, dizendo coisas, às vezes até que têm umas formações de fim de semana e que vão tentar desenvolver competências, desenvolver capacidades pessoais, socioemocionais, vão fazê-los pensar, estruturar determinados pensamentos, ideias, desenvolver num sentido extraordinário a vida deles para melhor, transformar, modificar, mas não sabemos muitas vezes o que é que se está ali a passar e o que é que estão a fazer. Portanto, a psicologia é uma coisa séria. Eu não estou aqui a fazer um desfile da minha formação, tenho 2 licenciaturas, um mestrado, pós-graduações, trabalhei em várias áreas e vivo cheio de incertezas e de insegurança, portanto estou sempre com dúvidas e é de colocar questões aos meus colegas e a perguntar. Portanto, trabalhei em contexto hospitalar, clínica privada, com deficiência de doença mental, agrupamento de escolas, portanto, e nunca acho que às vezes quer é tentar perceber através de alguns colegas e também através da prática e de formações com pessoas certificadas, não é, em universidades, mais coisas, porque às vezes também não sei. A psicologia, sendo uma ciência relativamente recente, no sentido em que se apresenta hoje com um conjunto de teorias, métodos, ferramentas, estudada, investigada, praticada, deve ser defendida e apresentada como sendo uma disciplina credível, não é? Credível. Portanto, devemos fazer bem a diferença e é nesse sentido, penso que a nossa Ordem dos Psicólogos foi criada, ainda bem, também para nos ajudar a clarificar essas questões, não a nós, mas ao nosso cliente ou ao nosso paciente, e realmente tudo aquilo que possamos fazer para clarificar as pessoas, em fóruns como este, em fóruns presenciais, em artigos de jornais ou revistas. Portanto, devemos fazê-lo para que a informação seja fidedigna, credível e as pessoas não sejam enganadas. Portanto, isto é o que eu tenho a dizer agora. Não querendo dizer com isto que eu desrespeito outras formas de ajuda, ou que não aceito, ou que descredibilizo. Não. Acho que é, como eu disse anteriormente, cada macaco no seu galho. Sim, não querendo entrar às vezes também nos aspectos mais da medicina, mas às vezes utilizava-se também a medicina alternativa, não é? Parece que é também algo controverso, não é? Para os médicos, eu já ouvi falar várias vezes também, em algumas reportagens e na televisão e tudo, os médicos, não é? A ficarem indignados também com este tipo de situação, não é? Que é controverso, medicina alternativa. A medicina é uma evidência, uma ciência, é uma certificação, portanto, é um exercício legal da profissão. A medicina alternativa, se calhar, já é outra coisa, não é? É algo já, um exercício que é ilegal da profissão, pelo menos daquilo que eu vou entendendo quando ouço, não é? E, portanto, não se pode prometer curas e fazer diagnósticos sem ter habilitações, por exemplo, até médicas, né, às vezes. Né? E por vezes nós vimos este exercício ilegal da profissão de pessoas a dizerem que fazem isto e que são assim, e até que curam com as mãos e que energias, não sei do quê, e doenças, e tudo isto é muito perigoso. E há pessoas que estão tão frágeis, tão vulneráveis, que vão a todo lado e que querem ajuda de qualquer maneira e colocam-se nas mãos de várias pessoas que só lhe vão ganhar dinheiro e os problemas vão lá estar todos, seja problemas do ponto de vista psicológico ou físico. Sem dúvida. Eu pegava nisso que estás precisamente agora a dizer, para demonstrar ou para explicar, para tentar explicar às pessoas de que não há mal nenhum quando requerem um serviço psicoterapêutico, não há mal nenhum em perguntar como é que como é que o profissional trabalha, ou porque é que se guia, por que linhas orientadoras se guia, ou quais são as suas qual é o seu método usual de trabalho. Isto é uma questão que pouco se faz e até que há pessoas que
que desconsideram mesmo esta questão, ou não a valorizam, ou nem querem sequer pensar nela. Eu estou a falar do ponto de vista profissional. Isto, portanto, não será tão aplicável com os médicos, porque os médicos, o procedimento de trabalho do médico, para lá das suas características pessoais, que aí sim fazem a diferença, é um procedimento puramente, ou melhor, puramente não, é técnico à sua maneira, ou seja, o médico vai tentar perceber através de um conjunto de observações, das quais tem, e para isso utiliza questões, utiliza instrumentos de observação, utiliza exames, etc. Portanto, tudo está muito bem parametrizado, e pronto, isso é claro. O que faz às vezes é a diferença é se o médico demora mais tempo contigo, se está mais. Se te olha mais nos olhos, se te pergunta mais sobre o teu meio social ou sobre outras questões. Pronto, isso é que faz muitas vezes a diferença. O psicólogo, embora não seja totalmente diferente, tem uma forma de. Tem um método de trabalho que, à partida, inclui em muito maior dimensão a procura dentro da tua dimensão pessoal, da tua dimensão social, da tua dimensão psicológica. Portanto, à partida, ele vai querer saber muito mais coisas sobre a tua condição geral. Isso inclui o passado, o presente, as perspectivas de futuro, etc. O historial clínico, o historial académico, o historial social, etc. Portanto, e a partir daí o psicólogo tem uma boa base para começar então a terapia ou para ser ajudado na continuidade da terapia que já tinha dado início. Relativamente ao médico, portanto, o médico tendencialmente focar-se-á mais naquele problema, seja no joelho, no coração, e tudo importa, claro, e deve importar, isto é a minha opinião pessoal, mas aí também não quero entrar por assuntos que não são meus. Mas as coisas são tendencialmente um bocadinho, se calhar, mais específicas. Portanto, isto para dizer que é importante que o cliente ou o paciente se aperceba ao início, ou se procure informar, qual vai ser a linha orientadora ou as linhas orientadoras que vão guiar o trabalho daquele técnico de saúde mental. Eu acho que não há mal nenhum nisso, eu acho que é desejável. Olha, você como é que costuma fazer? Como é que isto, não só a duração das sessões, mas como é que será o formato, tendencialmente? Que tipo de trabalho é que vamos aqui fazer? Portanto, quem está dentro da área costuma fazer isso, não é? Quando também há muitas de psicoterapia e devem fazer, como nós, desenvolvimento pessoal, portanto, com pessoas certificadas. E nós procuramos, não é? Como é que vai ser essa avaliação, monitorização, com abordagem, pronto. E até estamos dentro para poder perceber se as coisas estão a ir no bom caminho ou não. Agora, outras pessoas não, portanto, não têm nenhuma ideia daquilo que vai suceder, não sabem como é que as coisas fazer, até acreditam que as pessoas também são formadas e que são... É eles como dirigem. Alguns até chamam, sim, alguns até pensam que são médicos, etc. Portanto, as pessoas estão... E portanto, e acabam por ser levadas nesta corrente. E se não tiverem ninguém que conheça mais ou menos ou que perceba como é que tudo isto funciona, ou uma pessoa ligada à área, as pessoas acabam por achar que estão em boas mãos e que estão a ser acompanhadas por pessoas que até dominam aquela área, que sabem, e não é? Que questões é que podem ser essas? Por exemplo, como é que isto vai funcionar? Como é que você trabalha? Portanto, isto pode ser uma questão muito geral, mas do ponto de vista do lado do técnico de saúde mental, as respostas podem acrescentar um bocadinho mais. Por exemplo, olha,
eu costumo trabalhar numa base de existencial, por exemplo, de terapia existencial. O que é que isto quer dizer? Então, pronto, vou explicar um bocadinho. Olha, a questão aquilo que nós fazemos, aquilo que nós, como nós nos posicionamos no mundo, tudo isso vai nos dar experiências fulcrais, com sentido, e isso é que depois, de uma forma geral, vai determinar se a nossa saúde mental está equilibrada ou não. Olha, eu trabalho sobre tendencialmente utilizo também a terapia comportamental. Isso vai significar que eu vou exigir ou vou-lhe pedir que cumpra uma série de tarefas específicas que nós vamos acordar entre nós os dois, mas que consistem em, por exemplo, expor-se, por exemplo, progressivamente a um estímulo que lhe causa mais ansiedade ou que lhe causa mais medo, ou vamos tentar trabalhar aqui uma questão muito específica, é assim que eu trabalho, uma questão muito específica. Quer dizer, estou a dar este exemplo, não sou eu. Você está a ter problemas com as suas chefias, então o que nós vamos fazer é criar aqui um programa que engloba a progressiva aproximação ao seu chefe, por forma a dizer-lhe claramente que não se sente bem pago ou bem paga. Portanto, eu trabalho nesta plataforma, não necessariamente, também pode acontecer, sempre assim, mas vai andar à volta disto portanto, este e aquele tema foram investigados, são trabalhados em terapias A, B ou C, no psicologia. Portanto, isto são tudo questões investigadas, com resultados provados, portanto, esteja descansado ou esteja descansada. Portanto, eu acho que não há mal nenhum em que o técnico de saúde mental se apresente e que na sua apresentação descreva de uma forma superficial ou genérica como trabalha. Claro. Acho isso. Pode fazer a diferença depois em distinguir alguém que está ali com um método, a saber o que está a fazer, alguém que está ali que se nota que tem uma formação e que tem algo por trás que sustenta a sua teoria, a sua prática, daquelas pessoas que só publicitam, fazem isto, aquilo e aquilo outro, mas depois aquilo vai-se... Está bem, se calhar muitas vezes dão atenção, e é isso que as pessoas querem, dão atenção às pessoas. Mas outras, se calhar, nem isso dão, e também com certeza serão descobertas facilmente, pelo menos aqueles que não são assim tão fragilizados. Mas pronto, é difícil, não é? É difícil. Portanto, daí eu sugerir que se faça um bocado esta apresentação descritiva daquilo que somos e de como trabalhamos. Porque o leque abrangente que há de pessoas a colocar nas redes sociais, coach, hipnose, desenvolvimento pessoal, agora vêm estas palavras do desenvolvimento pessoal, que isto é uma coisa muito da psicoterapia, vão buscar algumas palavras muito requintadas para enriquecer aquilo que está para ali, que nem sei que nome mudou aquilo, não é? Há uma panóplia de intervenções que as pessoas dizem que o fazem e que acham que podem melhorar e transformar num ser extraordinário outra pessoa, portanto, hipnose de vidas passadas, não é? Mas, portanto, uma série de coisas, as pessoas não conseguem perceber realmente como é que funciona também determinadas áreas científicas como a hipnose. Há uma hipnose leiga, há uma hipnose científica, não é? As pessoas não têm ideia como é que as coisas funcionam, não é? Pensam que as pessoas, eu vou ter aquela pessoa em vidas passadas, quer dizer, isso é só teorias baseadas em crenças e faz as pessoas ficarem a acreditar naquilo e a pensar naquilo como se aquilo fosse verdade, não é? Nós sabemos que não é bem assim, não é? Nós, a gente temos muita consciência daquilo que está a acontecer na hipnose. Pode haver ali uma alteração da percepção, da atenção, da memória, mas nós sabemos o que é que está a acontecer. É imaginar como que nós estamos aqui, podíamos estar ali, mas no bem-estar, confortável, não é? Imaginar que estamos
que somos outra pessoa qualquer, ou que estamos num, sei lá onde, isso não existe. Sim, Não é, isso não existe. experiências que muitas vezes podem ser até perigosas para... E faz com que as pessoas até fiquem com algum receio da hipnose. Portanto, sim, ganhem anticorpos também. Sim, e portanto, mas pronto, eu não sou a pessoa certa para falar sobre essa área da hipnose, mas tenho uma ideia, não é? E nós temos uma ideia que até acabámos por fazer até uma monografia nisso há uns anos. Agora, não é isto. A gente vimos disparates, atrás de disparates, teorias baseadas em crenças e que faz pairar em cima das pessoas acreditarem em determinados caminhos que só vai prejudicar as pessoas. E nós, como psicólogos, devemos alertar as pessoas a realmente, estavas a dizer, a procurarem pessoas com certificação e que lhes expliquem o que é que fazem e de que forma é que podem ajudar e quais são também os limites do psicólogo. Sim. Onde pode chegar, portanto, porque o psicólogo gosta de dizer as coisas como elas são, a verdade. E quando outras pessoas às vezes dizem coisas que ficam ali tudo ali muito, é tipo um nevoeiro, não é? A pairar, ninguém vê nada e as pessoas parece que também se alimentam disto, não é? Não. O psicólogo diz as coisas como são e outras pessoas dizem coisas que ninguém sabe o que é. E então as pessoas entram quase nisto, não é? Ou acreditam naquilo que a outra pessoa está a dizer. Vidas passadas, ou quando tu eras não sei quem, outra pessoa qualquer, mas como é que a pessoa pode saber se a gente já viveu vidas passadas? Nunca ninguém vê cá para dizer como é que aquilo é, mas disparate é este. As pessoas têm que ter consciência sobre. Eu sou muito. Tenho dificuldade em acreditar em tudo aquilo que desafia as leis da natureza humana, quer dizer, é daquelas coisas. Sou muito cético em algumas coisas, respeito, mas. E portanto. Sou muito tolerante, tenho uma aceitação muito grande de tudo o que me dizem, mas depois, quando vêm com estas coisas, não é? Com estas crenças e até crenças religiosas, às vezes, aí tenho alguma, além de respeitar, tenho alguma. Tenho algum ceticismo relativamente a isso. Também estávamos a falar um pouco na medicina, que às vezes os médicos também se veem confrontados com algumas situações destas medicinas alternativas, um pouco que eles ficam indignados, não é? Por isso é que isso não está, portanto, registado, portanto, no âmbito da medicina, mas vimos às vezes pessoas que, mas também acho que às vezes são já algum desespero da parte delas, como é lógico, e eu tenho que reconhecer isso, pessoas muito doentes que acabam por deixar tratamentos, não é? Tratamentos oncológicos, tanto para ir para outro tipo de terapias, ou tipo de outro tipo de intervenções, quer dizer, e que depois acabam por realmente, os médicos dão determinados prazos de vida, não é? Situações oncológicas, e as pessoas acabam por não acreditar naquilo e vão para outras intervenções e acabam por falecer muito mais rápido do que aquilo que se estava à espera. Mas isso também se vê, e muitas vezes há pessoas que acabam por não fazer, desligarem-se dos tratamentos médicos para acreditar que não fazendo os tratamentos médicos e com as suas crenças, seja religiosas, que eu respeito muito isso e tudo, que as coisas vão correr bem. E claro que não correm, como é lógico. Nós somos uma máquina biológica, portanto, e os médicos, quer dizer, a ciência é uma evidência, é uma certificação, quer dizer, a ciência não é uma teoria especulativa, quer dizer, é uma teoria científica, aliás, a medicina é uma teoria científica, quer dizer, e que tem resultados matemáticos, tem observações empíricas, está testada, quer dizer, as medicações, tudo, as intervenções, portanto, e tem tudo para dar certo se fizermos o que os médicos disserem. Às vezes também não corre muito bem, mas à partida, não é? Sim, há mais possibilidades de... Os profissionais correm, não é? Estão dentro sabem o que é que sabem o que é que nos estão a fazer. Não é qualquer pessoa que nos vai curar. Sabe o que é que nos estão a fazer. Outra coisa é irmos a outras pessoas que a gente não sabe quem são e que dizem que metem as mãos no sítio onde há, sei lá, o tumor ou coisa e aquilo desaparece. Portanto, a gente às vezes vê na televisão alguns disparates destes, não é? E, portanto, isso não queria deixar de dizer isto. Portanto, não só na nossa área da psicologia, como também na medicina, às vezes também acontece estas teorias baseadas em crenças, estas intervenções que ninguém sabe, e quer dizer, e depois a gente vê os resultados que surgem. No mano a mano.